Salmo 55. Livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Versículo 18. O contexto deste salmo foi um dos mais tristes para Davi, e creio eu, seja uma das causas que mais aflige o coração dos filhos de Deus. Já não fosse suficiente ter que lidar com inimigos declarados, Davi teve de enfrentar a profunda tristeza de conviver com amigos íntimos, cuja boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. Sendo um homem temente a Deus, sabia identificar o ódio voluntário, mas a contenda disfarçada, contudo, o consumia de tristeza. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. A lamentação do salmista pela traição de seus amigos foi um dissabor vivido por muitos servos de Deus. O profeta Jeremias, por exemplo, sendo fortemente perseguido e ameaçado pelo seu próprio povo, fez uma oração bem parecida com o salmo de hoje, em Jeremias capítulo 18, versículos 18 ao 23. E o Senhor mesmo o alertou, dizendo: porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. Jeremias capítulo 12, versículo 6. Em seu ministério terrestre, Jesus teve de conviver com semelhante situação. Entre as multidões que o seguiam, havia muitos corações endurecidos, e até mesmo entre os seus discípulos havia um que o trairia com palavras brandas e com um beijo. Mateus capítulo 26, versículo 49. Judas representa a classe de falsos amigos de que Davi se referiu. São aqueles que conservam no coração sentimentos malignos, mas que se esforçam por manifestar aparência de piedade. Na experiência de Davi, de Jeremias, do próprio Jesus e de tantos outros, porém, todo fiel e sincero servo de Deus deve encontrar conforto, pois assim como o Senhor os ajudou a identificar a falsidade e os livrou de todo o mal, certamente o mesmo Deus há de hoje abrir os olhos dos justos e livrá-los dos perigos ocultos. Sabem, amados, tomara não façamos parte desta classe maldita, antes ser perseguido do que ser perseguidor de nossos irmãos. Pois como foi o fim de Judas, assim será o fim daqueles que rejeitam a voz do Espírito Santo. Há um único meio de que podemos fazer uso, e Davi bem o descreveu. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Quando perseguido por seus próprios amigos, Davi orou. Quando ameaçado de morte pelos que desejavam o bem, Jeremias orou. Ao aproximar-se a hora da traição, Jesus orou. Portanto, não entregue o seu coração à vingança, mas confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Vigiemos e oremos. Um bom dia da preparação, imitadores de Cristo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.